Graça e paz, meus irmãos. Hoje, 17 de janeiro de 2021, estamos aí dando início a mais um culto da Igreja Congregacional São José da Mata, aqui em Campina Grande, na Paraíba, né? Chegando aí na sua casa, chegando aí para sua família, com a missão de levar a palavra do nosso Deus. Então, queremos agradecer a Deus, porque nesta noite estamos novamente juntos, né? Para a realização deste culto. Eu tenho certeza que ainda tem abençoado muitas pessoas, muitas famílias, e este é o nosso propósito. Hoje, especialmente convidado, né, meu amigo, o pastor Denis Ferreira, da Igreja Congregacional, da primeira Igreja Congregacional em Belo Jardim, Pernambuco. Tivemos o prazer também de conviver com ele ali no tempo do seminário, né? É um jovem pastor que está ali realizando a obra de Deus. Convivemos na cidade também, pois ali também fiquei durante 9 anos. Então ele será o pregador desta noite. Vamos juntos, todos, celebrar ao nosso Deus. Convido você nesse momento, né, aí pegar a sua Bíblia, abrir no livro dos Salmos, Salmo de número 125. Vamos fazer nesse texto, né, a leitura da palavra de Deus, do culto desta noite, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, ó Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Amém. Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor. Nós somos destes. Você é deste. Somos daqueles que confiam no Senhor. E aí, independente, né, do que vem acontecer, estaremos firmados, não em nossas próprias bases, mas firmados no Senhor. Amém? Vamos então juntos, né, orar, louvar e ouvir também a santa palavra de Deus. Deus é Deus, não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer,
doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Muito bem, meus irmãos, um momento especial, importante do culto ao Senhor, o momento de oração. Eu sei que toda semana nós temos orado e a oração é sempre importante, mas penso que essa semana precisamos de uma ênfase ainda maior na oração, né? Pelo nosso país. Independente de ideologia política, nós não temos esse costume, mas oração pelo país, né? Todos têm visto o sofrimento, principalmente do estado do Amazonas. Orar pelo povo amazonense, principalmente pela cidade de Manaus. E também orar, né, pelas famílias infectadas, orar para que Deus abençoe, né, essa questão da vacina, que elas possam chegar às pessoas o mais breve possível, e orar para que Deus conduza, né, esta nação segundo a sua santa vontade. Deus amado, nós te agradecemos por esta nova oportunidade, por este culto, pelas pessoas que acompanham ainda no canal o culto da nossa igreja. Te agradecemos pelo teu servo que vai trazer a palavra nesta noite. Mais especial nesse momento, queremos pedir pela cidade de Manaus, pelo povo de Manaus, os que estão dependendo de oxigênio, de atendimento médico. Te louvamos porque o Senhor tem movido corações para enviar, Senhor, esses cilindros, que possam ser enviados mais e mais, para atender, meu Deus, pessoas que estão dependendo fisicamente ali do oxigênio. Estenda a tua mão sobre os seus familiares, estende a mão sobre os que estão se recuperando, estende a mão sobre os enlutados, estende a mão, meu Deus, para que esta vacina possa chegar às pessoas o mais breve possível, para que esse vírus possa ir sendo combatido em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada família que está conosco nesta noite. Dá uma noite de paz a todos, uma semana abençoada. Que o Senhor conduza todo o teu povo debaixo da tua proteção, sabendo que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, né? Durante essa semana, reforçar as orações, colocando toda a população brasileira diante do nosso Deus. Vamos em frente, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Amém?
Eu sou o pastor Denis Ferreira, sou pastor aqui da primeira igreja congregacional em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, onde o pastor Helder também pastoreou, aqui na segunda igreja. Eu sou pastor da primeira igreja. O pastor Helder foi meu professor no seminário. Eu louvo a Deus por tudo quanto aprendi com a vida dele, com seus ensinamentos. Entre tantas matérias, ele também foi meu professor de seitas e heresias. Então, se eu falar alguma heresia aqui, foi culpa do pastor Helder, viu? Eu louvo a Deus pela vida dele, pelo homem de Deus que ele é, por sua família, Gisélia, Glenda. Deus possa abençoar ricamente a vida desses nossos irmãos. Eu louvo a Deus pelo convite de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E trago um abraço, então, aqui da primeira igreja evangélica congregacional em Belo Jardim. Eu quero compartilhar com vocês aí um texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo aqui essa leitura, que diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Temos lido até o verso 8. Meus irmãos, na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, direcionado por Deus, através daquela visão ali do varão macedônio, ele então parte na sua segunda viagem para a Europa. Então ele chega à cidade de Filipos, onde ali abre a primeira igreja na casa de Lídia. E naquele episódio ali onde ele é preso com Silas, no cárcere, e depois ele é liberto quando louva a Deus no cárcere, as cadeias se rompem, há um terremoto, e ali se converte então o carcereiro, e a história que os irmãos conhecem. Mas aí ele é convidado a sair da cidade, ele sai dali e vai para outra cidade chamada Tessalônica, a qual nós acabamos de ler aqui a primeira carta aos irmãos tessalonicenses. Chegando lá, então Paulo começa a pregar nas sinagogas e muitos judeus se convertem ao Senhor. E diz também o texto lá em Atos que muitos gentios também se convertem ao Senhor e a igreja se fortalece ao ponto de criar ciúmes, inveja em muitos judeus que começam a perseguir o apóstolo Paulo, e Paulo então tem que sair daquela cidade fugido. Então quando ele sai daquela cidade, ele vai para outra cidade, e aí chegando em Coríntios, Paulo escreve essa carta aos irmãos tessalonicenses. Paulo então envia Timóteo até aquela cidade para saber como estava os irmãos, a vida dos irmãos, aqueles jovens irmãos, aquela jovem igreja que em meio à tribulação perdeu o apóstolo, o pastor, e tem que sair de lá. Então Paulo manda Timóteo lá para saber como estava a vida daqueles irmãos. Então Timóteo vai até lá, e quando volta até Paulo, Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, sendo essa a primeira carta do apóstolo Paulo a uma igreja cristã. Então Paulo escreve essa epístola, sendo também sendo esse o livro mais antigo do Novo Testamento. E Paulo escreve aqui uma carta de gratidão a Deus, dizendo aos irmãos que recebeu com muita alegria o relatório que Timóteo havia levado. Timóteo foi até eles e volta trazendo um relatório favorável, positivo, feliz da vida daquela igreja, que mesmo em meio à tribulação, eles perseveraram com alegria no Espírito Santo, como diz aí o versículo 6.
E aí Paulo começa essa carta dando graças a Deus pela vida dos irmãos e destaca aqui três marcas, três características da vida daquela igreja que torna igreja, que torna toda a igreja, que sem essas marcas, igreja não é igreja. Ela pode ser um clube social religioso, ela pode ser uma associação religiosa, mas ela é igreja quando ela então tem fé, amor e esperança, como o apóstolo fala aqui no versículo 3. Durante o período dos pais da igreja, essas marcas eram conhecidas como virtudes teologais ou virtudes cristãs, que era evidente na vida de cada cristão, que era evidente na vida de cada igreja. Repito, sem essas marcas, igreja não era igreja, não é igreja e não será igreja. Que igreja é necessário que tenha fé em primeiro lugar. E Paulo diz: dou graças a Deus e lembro de vocês nas minhas orações, recordando diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Uma fé que opera. E aí temos dois princípios dessa fé. Uma fé que opera em mim e através de mim. Que uma fé para operar através de mim, ela precisa operar em mim. O apóstolo Paulo, escrevendo a diversas igrejas, ele fala sobre essa fé que muda o homem, que transforma o homem. E ele diz: olha, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que andava nas trevas agora anda na luz, porque esse evangelho, essa fé opera, muda primeiro o homem, opera em mim e me transforma. E agora que me transforma, Deus quer me usar para que também possa operar através de mim. E aí eu não me contento em simplesmente ter essa fé. Há um desejo no meu coração de levar essa fé, de levar esse evangelho que me transformou. Então a fé que opera em mim, opera também através de mim. Isso é marca de igreja. É uma comunidade de pessoas pecadoras que foram transformadas por esse evangelho e que sentem o desejo, a fome, a sede de levar esse evangelho para os demais, porque quer que a fé também, assim como operou nele, opere através dele, para que outras pessoas também conheçam ao Cristo que nós servimos. Então a igreja tem fé, uma fé que opera em mim e através de mim. Outra característica marcante na vida da igreja é o amor. Que igreja sem amor não é amor. E aí Paulo diz aqui, louva a Deus pela abnegação do vosso amor. Abnegar é negar a si mesmo, é não pensar em si, mas pensar no outro. É renunciar para si para que o outro tenha, é aprender a perder para que o outro ganhe. Eu tenho aprendido, meus irmãos, eu tenho dado esse exemplo na igreja constantemente. No mundo, quando você tem 2 pares de sandália ou de chinelo, você dá um para quem não tem e fica com um. Isso nós chamamos de solidariedade. Solidariedade. No evangelho é diferente. O evangelho é quando você tem apenas um par de chinelos. Você dá para alguém andar de chinelos e você passa a andar descalço. Isso é abnegação do vosso amor. Isso é evangelho. O outro é solidariedade. O mundo pode fazer. Amor, abnegação do vosso amor. Só discípulo faz. Só um cristão autêntico. Só aquele que teve a vida transformada por esta fé. Que a fé operou dentro dele. Agora opera através dele, através do amor. A abnegação do vosso amor. Que deve ser evidente na minha vida e na sua igreja enquanto igreja. E aí, na sua vida enquanto igreja, é aquilo que Jesus diz que ter atitudes de amor, inclusive para com os nossos inimigos, com aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos perseguem. Isso era evidente na vida dessa igreja, uma igreja que se amava, uma igreja que vivia este amor, uma igreja que evidenciava um amor abnegado. E eu preciso, como igreja, viver este amor. Viver esse amor que não vem de mim, que não vem de você, mas como nós temos então o Espírito de Deus em nós. E a Bíblia diz que aquele que é habitado pelo Espírito Santo, há frutos do Espírito nele, e a Bíblia fala que o amor é fruto do Espírito Santo.
E quem é habitado pelo Espírito Santo é capaz então de amar, não por si próprio, mas porque o próprio amor de Deus, porque o Espírito Santo de Deus frutifica isso em nós. Esse amor, o amor verdadeiro, não só de palavra, mas de fato e de verdade, como diz o apóstolo João. Filhinhos, amemos não de palavra, mas de fato e de verdade. Aqui mostrando na prática, vivendo este amor, praticando este amor. A terceira marca da vida da igreja é a esperança. A esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, toda vez que a Bíblia fala de esperança, é algo ligado a Cristo. A esperança da igreja nunca foi, nunca será ficar rica, ou virar uma mega igreja, ou ter seus eventos reconhecidos, ou ficar famosa. Essa não é a esperança da igreja, nunca foi. Toda vez que a Bíblia fala de esperança, o Novo Testamento fala relacionado de uma espera por Cristo, de uma vida para aguardar esse momento do encontro com Cristo, fala da volta de Cristo e da esperança, da promessa deste encontro com Cristo. Esperança é do verbo esperançar, não do verbo esperar. Esperar é sentar e esperar que as coisas aconteçam, é algo passivo. Esperançar é viver de acordo com o que se espera, é viver de tal maneira, é uma vida ativa, há ação nessa espera. Eu comparo ao dia em que a noiva marca o seu casamento, então tudo na vida dela é para aquele encontro. O seu dinheiro, o seu tempo, os seus pensamentos, as suas emoções, ela renuncia, ela deixa de comprar coisas para investir no seu casamento. Tudo da noiva gira em torno daquele dia que ela espera. Meus irmãos, não é diferente com a igreja. A igreja é a noiva que espera o noivo. A igreja é a noiva que anseia pelo dia do casamento. Então, quando a Bíblia diz que Cristo é a nossa esperança, ele está dizendo que nós, como noiva de Cristo, devemos empregar tudo que temos e somos para este dia. As nossas finanças, os nossos bens, os nossos pensamentos, a nossa saúde, as nossas emoções, tudo em nós deve ser empregado nessa espera. Isso é esperança. E a esperança é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo louva a Deus pela vida desta igreja que espera, que há uma esperança, que vive essa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles anseiam, eles aguardam esse momento precioso. Portanto, meus irmãos, o desejo do meu coração, a minha oração, é que sejamos como a igreja em Tessalônica, sejamos como os irmãos tessalonicenses que tornaram-se padrão, modelo para os irmãos ali em toda a região, para toda a igreja, para todas aquelas cidades, toda aquela região. Que no nome de Jesus nós possamos ser essa igreja aí em Campina Grande, toda a região, aqui em Belo Jardim, que aflua pessoas de outras cidades até nossas igrejas, a fim de encontrar essa comunidade do amor, que vive a fé, que vive esse amor, que vive essa esperança. Que nossas igrejas sejam modelos para a nossa geração. Mesmo em meio a um momento de tribulação, como existia lá a tribulação, mesmo a gente em meio a essa situação de pandemia, do coronavírus, de morte, de incerteza, mas a igreja continue com alegria, e alegria no Espírito Santo, para que a gente consiga ser igreja, a igreja do Senhor, a igreja que vive esse amor, que prega esse amor, que vive essa fé operosa, e que essa fé é operada também através de nós. Que essa igreja que de fato viva a esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. A nossa grande esperança é essa. Eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dessa palavra com os irmãos, ao pastor Helder também, dizer que estamos muito felizes e desejosos de nos ver, de que logo em breve tudo isso passe, toda a situação, que as máscaras, todo o protocolo, que tudo isso que a Covid-19 trouxe para a gente possa passar logo
que a gente possa se abraçar. Quero muito poder ir aí visitar os irmãos, ou que os irmãos venham aqui visitar a gente, fazer esse momento de interação, de comunhão, de viver de fato a vida de igreja. Não há nada mais especial do que ser igreja do Senhor, uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica, que vive essas características, que vive esses princípios do Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar o privilégio de ser igreja, que nós possamos não negligenciar isso, não negligenciar o fato de ser igreja, de estar na igreja. Eu tenho dito aqui aos irmãos que a igreja não é sobre ir, é sobre ser, mas é impossível ser sem ir, sem participar, sem viver a vida de igreja. Eu quero exortar você a estar na igreja, a viver a vida de igreja. Cristo morreu para eu ser igreja. Cristo morreu para eu servir na igreja e servir através da igreja. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você seja a resposta das orações de muitas pessoas que oram para que Deus possa salvar os seus, para que Deus possa abençoar e consolar a tantas pessoas. Que nossas orações de fato sejam sinceras, possamos fazer parte da resposta das nossas orações, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Grande abraço. Que maravilha, né? Mais uma noite onde culto foi realizado e louvamos a Deus pela mensagem que acabamos de ouvir, né? Queremos que também a canção final possa alcançar aí seu coração, sua família. Desejamos uma boa semana para todos e domingo, se Deus quiser, estaremos novamente juntos, ouvindo a palavra de Deus, com outro pastor amigo convidado, onde estaremos mais uma vez sendo edificados pela palavra de Deus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Boa semana para todos, em nome de Jesus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.
vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. Minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus.